Quinto ano, língua portuguesa começando agora. Hoje nós vamos fazer a leitura do texto Imagens e Comunicação. É um texto informativo. Esse tipo de texto, ele é veiculado em jornais, revistas, livros e traz informações objetivas, informações verdadeiras a respeito de um determinado assunto. Vamos estudar também artigo definido e artigo indefinido. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo. O artigo definido, ele dá uma exatidão, uma precisão do substantivo. São artigos definidos a, as, o, os. Os artigos indefinidos são uma, uns, umas. E eles não dão uma exatidão, uma definição dos substantivos. Observem os exemplos. O gato bebeu leite. Eu usei o. É um artigo definido e está me dando uma exatidão do substantivo, que é o gato. Agora vejam o outro exemplo. Um gato bebeu leite. Um gato. Eu sei qual é o gato? Não sei. Então, o artigo é indefinido, porque não me dá uma precisão do substantivo, que é gato. Agora, nós temos que tomar bastante cuidado com relação aos artigos definidos, porque nem sempre o, a, os, as serão artigos. Existem situações em que eles serão pronome ou preposição. Por exemplo, levei-o para passear. Esse o não é um artigo, porque ele está no lugar de um nome. Esse o, levei-o. Levei quem? Levei Roberto, levei Jair, levei Gilberto para passear. Então, esse o está no lugar de um nome. Nesse caso, ele é um pronome, não é um artigo. Outro exemplo. O menino estava a cantar. A está acompanhando a palavra cantar. Cantar não é um substantivo, é um verbo. Então, nesse caso, a não é artigo, é uma preposição. Então, tomem bastante cuidado para não se confundirem, tá bom? Professora, como é que eu identifico, então, se é um artigo, se é uma preposição ou se é um pronome? Analise cada caso, analise cada situação. Sempre lembrando, artigo acompanha substantivo. Se a palavrinha que ele estiver se referindo não for um substantivo, então ele não será um artigo, tá bom? Mas e o que é um substantivo? Esse é o nosso próximo assunto. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Por exemplo, lápis, livro, Corumbá, Brasil, Mariana. São substantivos. Já pensou se os seres não tivessem nomes? Nossa comunicação ia ser bastante difícil, não é verdade? A classe de substantivos é muito grande. Hoje nós vamos começar estudando o substantivo comum, substantivo próprio, substantivo concreto e substantivo abstrato. O substantivo comum indica uma classe, uma série grande de elementos.
Por exemplo, a menina caiu. Menina é um substantivo comum, está indicando uma série de elementos. Agora, vejam outro exemplo. Laura caiu. Foi qualquer menina que caiu? Não foi, foi Laura. Laura é um substantivo próprio, certo? Então, o substantivo próprio, ele é um elemento determinado, definido dentro de uma classe grande de elementos. Entenderam? Substantivo concreto. O substantivo é concreto quando ele tem existência própria. Por exemplo, livro, cadeira, janela. E ele não precisa de nenhum outro ser para ele ter a sua existência. É o contrário do substantivo abstrato. O substantivo abstrato, ele precisa de um ser para ele poder existir, porque ele não tem existência própria. Veja o exemplo de substantivo abstrato. Felicidade. A felicidade por si só não existe. Ela precisa de um ser para ela existir. Certo? Então, o substantivo abstrato está voltado para os sentimentos, as ações. Outro exemplo, carinho. Carinho não tem existência própria, precisa de um ser para praticá-lo, para expressá-lo. Ok? Então, agora, vamos para o nosso livro, na página de número 88. Aqui, inicia o seu texto Imagens e Comunicação. E você vai ler com bastante atenção, faça uma leitura em voz alta, respeitando os sinais de pontuação e dando entonação na sua voz. Depois, nas páginas seguintes, nós vamos ter as atividades relacionadas a esse texto. Lembrando, teve dúvidas? Recorre ao texto. Na página de número 90, tem a atividade número 1, que é formada pelas letras A, B e C. A letra C pede para que você imagine como era a vida das pessoas antes da televisão, do celular e da internet. E depois, você deveria contar aos seus colegas. Eu vou pedir para que você, aí na sua casa, reflita sobre este assunto e comente com os seus familiares. Na página seguinte, página 91, nós ainda temos atividades relativas ao texto. A atividade de número 3, você deverá fazer no caderno, tá bom? Ela diz assim: o texto apresenta pontos positivos e pontos negativos em relação ao uso da tecnologia no dia a dia. Organize no caderno um quadro com essas informações extraídas do texto. Em sua opinião, há outros pontos positivos ou negativos, além dos que são apresentados no texto? Acrescente-os ao quadro. Então, lá no seu caderno, você vai escrever quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos que o texto está trazendo a respeito do uso da tecnologia. Nós sabemos que tudo tem seu lado bom, seu lado ruim, seu lado positivo e seu lado negativo. Quais foram os pontos positivos e os negativos que foram citados nesse texto acerca do uso da tecnologia? E você, na sua opinião, existem outros pontos positivos? Ou existem outros pontos negativos? É só você escrever no seu caderno, tá bom? Depois, nós vamos para artigo definido e indefinido. Número 1. Releia este trecho do texto. Esse mundo só não é legal se virar um vício em
um vício que limita ou até prejudica a nossa vida. Tem gente que acaba se relacionando com os amigos e até com a família muito mais virtualmente do que ao vivo. Agora, copie do texto a palavra que vem antes de cada substantivo abaixo. E aí, nós temos vício, amigos, nossa vida, família. Você volta lá no parágrafo, verifica qual é a palavrinha que está escrita, por exemplo, antes da palavra vício. Localizou? Muito bem. É a palavrinha. Então, agora ficou vício. Você vai fazer a mesma coisa com as demais palavras. Em seguida, as palavras que você copiou são artigos. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, determinando-o de modo preciso ou vago, indicando gênero e número. Crianças, o artigo sempre vai estar em concordância com o substantivo, plural com plural, masculino com masculino, singular com singular, feminino com feminino, tá bom? Os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Observe. Os pais observam as crianças usando o computador para que isso não se torne um vício. O que nós temos em destaque? Os, as, o, Os, artigo definido. As, artigo definido. O, artigo definido. Artigo indefinido. Os artigos definidos indicam o substantivo de modo preciso, definido. Já os artigos indefinidos indicam o substantivo de modo vago, generalizado. Veja o quadro dos artigos. E aí, então, nós temos os artigos definidos, os indefinidos, e a maneira como eles podem se apresentar, no masculino, no feminino, no singular ou no plural. Atividade 2. Leia a história em quadrinhos e encontre os artigos. Então, você vai fazer a leitura dessa HQ, dessa história em quadrinhos, para você desenvolver a atividade que está sendo sugerida logo abaixo dessa historinha. Escreva os artigos que você encontrou e os substantivos a que esses artigos se referem. Olha, eu vou iniciar para você. A historinha inicia com os amigos dizendo resoluções de ano novo, logo no primeiro quadrinho. No segundo quadrinho, a Magali diz: nesse ano que começa, eu prometo tentar controlar a minha gula. A é um artigo, então você já escreve na linha abaixo. A. Esse A está se referindo a quê? A que substantivo? Gula, minha gula. E aí você escreve ao lado do A, gula. Ok? Em seguida, você faz a mesma coisa, vai analisando quadrinho por quadrinho, vá localizando os artigos, escrevendo na linha abaixo e ao lado você escreve o substantivo a que ele se refere. Eu só gostaria que vocês tivessem bastante atenção no quadrinho que diz assim, a fazer. Veja, fazer não é um substantivo, é um verbo. Então, esse a não é um artigo, certo? Na página seguinte, crianças, vamos para os substantivos. Substantivo comum e próprio, concreto e abstrato. No texto Imagens e Comunicação, há várias palavras que dão nome a elementos. Veja,
telefones celulares, bola, computador. Todos os elementos, isto é, as pessoas, os animais e as plantas, assim como os objetos e as coisas em geral, têm nome. As palavras que dão nome aos elementos são chamadas substantivos. Leia a frase e observe as palavras destacadas e a classificação delas. No Brasil, há grande variedade de animais. O que nós temos em destaque são as palavras Brasil, animais. Brasil é um substantivo próprio. Animais é um substantivo comum. Substantivo próprio é aquele que dá nome a determinado elemento de uma espécie, particularizando-o. Escreve-se com letra inicial maiúscula. Exemplos: Ceará, Rodrigo. Substantivo comum é aquele que dá nome a qualquer elemento de uma espécie. É escrito com letra minúscula. Exemplos: menino, livro, país. Observe ainda o exemplo abaixo. O menino sente saudade das conversas que tinha com seu pai. Menino, saudade, pai. São as palavras destacadas. Menino e pai são substantivos concretos. Substantivo concreto é aquele que dá nome a elementos de existência própria, reais ou imaginários. Exemplos: Brasil, criança, rua, animal, ar. O substantivo saudade não existe por si só. Depende do menino para existir. O menino deve sentir saudade para que ela exista. Saudade é um substantivo abstrato. Substantivo abstrato é aquele que dá nome a estados, qualidades, sentimentos ou ações. Em todos esses casos, depende sempre de outro elemento para se manifestar. Exemplos: amor, alegria, pobreza, honestidade. Nossa primeira atividade escrita relacionada a substantivo. Complete o quadro com 2 substantivos comuns que tenham nome de brinquedo, animal, parte do corpo humano. Lembrando, se os substantivos são comuns, você deverá escrevê-los com letras minúsculas. Atividade de número 2 agora. Complete o quadro com 2 substantivos próprios que sejam nomes de país, cidade brasileira, bairro. Substantivo próprio, letra maiúscula, tá? Não esquece não. Número 3. Leia os substantivos abstratos do quadro a seguir. Tristeza, beijo, abraço. Escreva-os embaixo da imagem que melhor os representa. E aí você tem as 3 imagens, abaixo de cada uma delas, você vai escrever o substantivo que está citado logo acima no quadrinho. Muito fácil isso, hein, gente? Puxa vida! Número 4. Leia a seguir o trecho de uma notícia. Você vai fazer a leitura dessa notícia que está na atividade 4 para que você possa desenvolver as atividades da página seguinte, da página 97. Na letra A, diz assim: localize no trecho de notícia lido palavras que indicam. Letra A, o que se comemora no dia 5 de fevereiro. Em seguida, o nome da empresa que criou
esse dia de comemoração? O nome de um órgão público do Brasil que promove atividades de conscientização por uma internet segura, ética e responsável. O nome do terceiro país que mais fica online. Releia a notícia e complete o que está sendo pedido aí. Letra B. Assinale as alternativas que complementam o texto a seguir. As respostas aos itens da atividade anterior são substantivos concretos ou substantivos abstratos? Assinale aí. Substantivos comuns ou substantivos próprios? Assinale. Lembrando, um mesmo substantivo pode ter mais de uma classificação, tá? Letra C. Leia os substantivos abaixo, retirados do trecho de notícia. Em seguida, preencha os espaços com os artigos o, os, a ou as. Então, os substantivos já foram dados para você. O que você vai fazer agora é escrever os artigos relacionados a eles. Lembrando, masculino com masculino, singular com singular, feminino com feminino, plural com plural. E na página seguinte, nós ainda temos a letra D, referente à atividade de número 4. Escreva as palavras da atividade anterior em uma das colunas do quadro a seguir. No quadro, do seu lado direito, você tem a coluna artigos e substantivos masculinos. Do seu lado esquerdo, você tem a coluna artigos e substantivos femininos. Neste quadro, gente, da letra D, vocês estarão trabalhando os substantivos e artigos da letra C, tá? Número 5. Releia esta frase e observe as palavras destacadas. A internet é um dos maiores avanços da humanidade. As palavras destacadas. A internet. Pinte os quadros que correspondem às respostas corretas. Letra A. O substantivo internet é substantivo comum, feminino e está no plural. Substantivo comum, feminino e está no singular. Qual é a alternativa correta? Então, você vai pintar o retângulo onde está a alternativa correta. Letra B. A palavra a, que acompanha o substantivo internet, é um artigo feminino e está no singular. Artigo feminino está no plural. Mesma coisa. Identifica o retângulo que está com a alternativa correta e pinta todo o retângulo, tá bom? Na página seguinte, temos a atividade de número 6. Complete as frases com os artigos do quadro abaixo. Aqui, nós temos todos os artigos, definidos e indefinidos. E você irá usá-los para completar as frases que estão das letras A, B, C, D, E e F. Lembrando, se o artigo iniciar a frase, você usa letras maiúsculas, tá bom? Número 7. Leia as palavras e pinte-as de acordo com a legenda para classificá-las. Substantivo concreto, você vai pintar com a cor amarela. Substantivo abstrato, você vai pintar com a cor azul. E aí está o quadro com as palavras, tá? Depois disso, na letra A, você vai fazer o quê? Escolha 2 substantivos concretos do quadro e escreva frases com eles. Então, você vai escolher dentre aqueles substantivos que você pintou de amarelo, que são os substantivos concretos, você vai criar frases. E na letra B,
escolha 2 substantivos abstratos do quadro e escreva frases com eles. Ou seja, aqueles substantivos que você pintou com a cor azul, você vai escolher 2 e vai criar frases, tá bom? Bom estudo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!